Dr. Johnny, já estamos ao vivo no YouTube. Já é possível iniciar a GC. Perfeitamente, Jorge. Agradeço inicialmente a todos que aqui estão presentes. Hoje retomamos os trabalhos da Assembleia de Credores da empresa MV Construção e Incorporação Limitada, continuação da Assembleia que iniciou-se em 23 de setembro de 2009. Pois bem, senhores, aqui todos presentes, estamos retomando os trabalhos. Espero que todos estejam bem nesse cenário pandêmico aí que o Brasil está ultrapassando. Espero que todos estejam com saúde e seus familiares, todos tomem cuidado para que a gente consiga ultrapassar essa etapa difícil aí. Mas vamos aos nossos trabalhos. Esta é uma Assembleia Geral de Credores que foi instaurada em segunda chamada no dia 23 de julho de 2019. É uma continuação daquela que foi suspensa. Por isso, só tem direito, como todos sabem, de voz e voto aqueles que assinaram a lista de presença no momento da inauguração, no ato de instalação da Assembleia Geral de Credores. Preciso ressaltar que, no presente da última sessão para essa, houve uma sucessão de titularidade de crédito do Banco Santander, que foi sucedido pela Fram Capital. É um fundo que adquiriu os direitos creditórios do Banco Santander, conforme documentação apresentada a esse administrador judicial, e também os documentos juntados aos autos no evento 1059. Então, só precisava ressalvar essa questão, que foi a substituição da titularidade do crédito. Com relação ao segmento dos trabalhos, como esta é a primeira Assembleia Virtual desta recuperação judicial, eu acho interessante proceder à leitura do edital de chamamento para que não haja nenhuma eventual nulidade ou qualquer questionamento com relação a isso. Nas outras recuperações judiciais, onde já ocorreram algumas assembleias virtuais, eu sugiro e solicito a dispensa da leitura do edital. Mas nesta, eu acredito que seja interessante a gente realizar a leitura. Jorge, se tiver alguém para fazer a leitura do edital. Doutor Marcel vai estar realizando a leitura do edital. Perfeito. Vou compartilhar aqui o edital com vocês. Todos estão vendo? Sim. Ok. Vara de cartas precatórias, falências e concordatas. Editais. Edital de convocação da Assembleia Geral de Credores Virtual. A doutora Edissandra Barbosa da Silva, juíza de direito, em substituição da Vara de Precatórias, Cíveis e Criminais, Falências e Concordatas da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc., faz saber aos que o presente edital vir ou dele tiverem conhecimento que, por este e cartório de cartas precatórias, cíveis e criminais, falências e concordatas, nos autos de recuperação judicial, que tem como recuperanda MIV Construção e Incorporação Limitada em recuperação judicial, pessoa jurídica de direito privado, com o CNPJ número 08.774.749/0001, dígito 06. Com sede na quadra 206 Sul, Alameda 10, lote 10, Plano Diretor Sul, Palmas, Tocantins, CEP 77020, dígito 526. Convoca os credores para a Assembleia Geral de Credores Virtual, edital expedido nos autos da recuperação judicial da MIV Construção e Incorporação Limitada, processo número 00322247, dígito 41.2018.8.27.2729. Lei 11.101 de 2005, artigo 7º, parágrafo 2º.
a doutora Edissandra Barbosa da Silva, juíza de direito em substituição da Vara de Precatórias Cíveis e Criminais, Falências e Concordatas da Comarca de Palmas Tocantins, na forma da lei, faz saber que o presente edital ficam convocados todos os credores presentes na instalação da Assembleia Geral de Credores em 23 de julho de 2019 para a retomada dos trabalhos a ser realizada de forma virtual, por meio da plataforma digital BEX. O site, no dia 18 de março de 2021, às 14 horas, com admissão a partir das 13 horas, para a deliberação da seguinte ordem do dia: a aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial, constituição e eleição dos membros do Comitê de Credores e seus substitutos e matéria que possa afetar os interesses dos credores. As instruções para cadastramento, acesso e utilização do sistema estão disponíveis nos autos da recuperação judicial e serão encaminhadas via e-mail aos signatários da lista de presença da última AGC. E, para que produza seus efeitos de direito, o presente edital de convocação será publicado e cópias serão afixadas no placard do fórum e na sede da empresa e suas filiais, na forma do artigo 36 da Lei 11.101 de 2005, ficando estabelecido ainda que a Assembleia Geral de Credores será procedida conforme determina a Lei 11.101 de 2005. Dado e passado, nesta cidade e comarca de Palmas, estado do Tocantins, aos 2 dias do mês de março de 2021. Eu, Alairton Gonçalves dos Santos, escrivão judicial, digitei e subscrevi. Perfeito, senhores. Essa foi a leitura do edital de chamamento da Assembleia Virtual. Eu acredito que não vamos precisar lê-lo novamente. Em caso de suspensão, a gente busca a dispensa. De qualquer forma, dando continuidade aos trabalhos, nesta recuperação judicial em específico, nós temos a doutora Juliana Azevedo, ela é assessora do juízo da recuperação judicial e foi designada pelo próprio juiz para que seja a secretária do ato. Então, ela está presente nessa sessão e, conforme combinamos, a ata de assembleia será realizada e redigida pela equipe da BEX, será conferida tanto por mim quanto pela doutora Juliana, e se tiver tudo de acordo, passamos aos senhores para análise, e aí, posteriormente, no final, as assinaturas, mas apenas para identificar a doutora Juliana Azevedo como secretária do ato. Dando seguimento aos trabalhos, virtualmente compomos a mesa dos trabalhos, que neste caso é composta por este administrador judicial, pela doutora Juliana Azevedo, que é secretária do ato, e pelos representantes da recuperanda, neste caso eu nomeei o doutor Elias Mubarak, né, que é o advogado da recuperanda. Jorge, podemos verificar o quórum e informar a presença, por favor? Incluindo Vou estar compartilhando para todos verem, doutor. Perfeito. Doutor, então, na classe trabalhista temos 100% dos créditos presentes, na garantia que dá o total de R$ 920.185. Na classe da garantia real temos 100% dos créditos presentes, que dá o total de R$ 27.788.665,68. Da classe quirografário temos 99,93%, que dá o total de R$ 12.472.229,24. Na classe MEPP, temos 100% dos créditos, que dá o total de R$ 2.954.943,13. Perfeito. Podemos, uma vez apresentado o quórum, temos apenas para conhecimento, isso será colocado em ata também. Vamos passar ao passo seguinte dos trabalhos. Como todos
já escutaram quando da leitura do edital, estamos hoje reunidos para a deliberação da seguinte ordem do dia: aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial, constituição e eleição dos membros do comitê de credores e seus substitutos, se for o caso, e qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos credores. Seguindo a ordem do dia, passo a palavra ao doutor Elias para que apresente o plano de recuperação judicial e algumas considerações que eventualmente entenda necessárias. Boa tarde a todos. Desculpa, doutor Jones. Só uma questão, doutor Elias. Se caso o senhor precisar de passar algum vídeo, ou compartilhar a tela, o senhor me avisa que eu peço para o pessoal, para o Jorge, lhe colocar como anfitrião, que ele possibilita fazer essa compartilhamento de tela. Ok, eu agradeço. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a disponibilidade de todo mundo aqui. Como a gente sabe, recuperação judicial é um grande acordo coletivo e é onde os credores vão se juntar e vão chegar num denominador comum visando o sorgimento da empresa. Nós temos dois aspectos básicos da recuperação judicial que a gente tem que prestar contas à sociedade. O primeiro seria a função social da empresa, e nisso a MV tem mantido os empregos, tem mantido os empreendimentos. Ela já entregou hoje, desde o início da recuperação, 3 empreendimentos, ficando 2 que já estão na fase final. Os impostos estão todos em dia, o que não está em dia está sendo equacionado, ela não vai ter problema nenhum de regularidade fiscal. Na proposta do plano, chegou-se no máximo de atuação da empresa econômico-financeira. Nós vamos ouvir isso daqui a pouquinho com a doutora Alessandra. Hoje, a situação da MV é uma situação em meio à pandemia, mas eu poderia dizer para todos os credores que é uma situação de otimismo, porque há 2 anos e meio atrás ela estava numa situação muito difícil, por isso que ela teve que se socorrer do manto do Poder Judiciário via recuperação judicial num processo de insolvência. E aí, nesse meio tempo, ela trabalhou toda a gestão administrativa, ela trabalhou toda a gestão de funcionários, enxugou custos, e nesse meio tempo ela trabalhou bastante. Foi surpreendida, como todos fomos, pela pandemia, um verdadeiro estado de guerra, como dizia o desembargador César Champolini em São Paulo, num despacho dele, num processo nosso, e ele falou essa situação mesmo. Hoje, a gente vive um verdadeiro estado de guerra. Quando a gente achava que em março a coisa ia durar 3 meses, agora a gente acha que vai durar até 2022. E nesse aspecto, nós estamos trabalhando bastante junto à MV para conseguir sair desse cenário. E a gente vem nessa recuperação hoje, e nesse dia hoje, pedindo apoio de todos os credores para aprovação do plano. E esse é o plano que a empresa atualizou, a empresa estudou, viu a viabilidade do negócio. Nesses 2 anos e meio, ela não parou, ela iniciou com 5 obras, já entregou 3. Então, o que a gente queria é solicitar aos credores que olhassem com esse otimismo para o processo de recuperação, desse processo de insolvência. A doutora Alessandra vai passar aqui rapidinho para vocês, já está no plano, e eu não queria cansar todo mundo. Só alguns pontos básicos do plano de pagamento, e depois a gente já devolve a palavra para o administrador judicial. Doutora Alessandra, por favor. Olá, boa tarde a todos. Obrigada pela presença. Bom, vamos lá, né? A Recuperanda estruturou o seu plano de recuperação judicial para atender a todos os credores, né? Diante das suas condições financeiras, para preservar a empresa, permitir a superação do momento de crise, reestruturar suas operações e obrigações e atender ao interesse da maioria dos credores, né? Então, a forma de pagamento proposta no aditivo protocolado é da seguinte forma: classe 1, que são os credores trabalhistas, né? Vai ser sem deságio, pago em até 12 meses, nos termos do artigo 54 da Lei 11.101. A classe 2, garantia real, um deságio de 80%, né, em 12 anos para pagamento em parcelas anuais e com carência de 24 meses.
A classe 3, dos credores quirografários, deságio de 89% em 12 anos para pagamento em parcelas anuais com carência de 36 meses. E a classe 4, micro e pequenas empresas, deságio de 83% para ser pagamento em 12 anos em parcelas anuais com carência de 18 meses. Essa é a forma proposta no plano, né? E pedimos, eu vou devolver a palavra ao doutor Elias. A gente fica à disposição dos credores, eu devolvo a palavra ao senhor administrador judicial para tirar qualquer dúvida, qualquer discussão sobre o plano. Muito obrigado, doutor Elias. Só uma questão para que não haja nenhuma dúvida, deixa eu verificar. Esse plano de recuperação judicial, da forma que está, ela foi anexada aos autos no evento 1058. É isso, doutor Elias? Exatamente. Perfeito. Segunda-feira, isso. Foi um aditivo, né? Isso, exato. Algum credor tem interesse em se manifestar? Por gentileza, pode ficar à vontade. Aí só me solicitar a palavra que eu libero o microfone. Doutor Vanessa perguntou no bate-papo. Perfeito. Vou estar liberando o microfone da doutora Vanessa. Boa tarde a todos. Boa tarde. Considerando que esse aditivo ele foi juntado aos autos na segunda-feira agora, ou seja, menos 3 dias, né, praticamente, então vai ser necessário conceder um prazo aí de no mínimo uns 30 dias para que os credores possam analisar esse aditivo. Ele é praticamente um aditivo surpresa, né? Ninguém estava esperando por ele. Então, a Caixa gostaria de pedir o prazo de pelo menos uns 60, assim, de 30 a 60 dias. É o necessário para ela submeter a todas as alçadas dela e poder emitir o seu voto. Mais algum credor que esteja interessado em fazer uma manifestação? Bem, considerando, doutor Elias e Jorge, considerando a manifestação da doutora Vanessa, eu a recebo como uma questão de ordem para que seja analisada pelos credores. Então, acredito que a gente vai ter que abrir em votação para colocar em ata a questão de ordem levantada pela doutora Vanessa. Jorge, doutor Marcel, constar em ata que o credor Caixa, representado pela doutora Vanessa, ela apresentou questão de ordem para que seja suspensa a sessão de 30 a 60 dias para que o credor Caixa possa analisar o aditivo apresentado e possa ter condições de proferir seu voto. E nesse caso, Jorge, vamos colocar em votação a questão de ordem, que é a suspensão, vamos colocar prazo de 60 dias, para que, caso os credores queiram acompanhar a questão de ordem levantada pela Caixa, aí eles votam pela suspensão. Caso eles queiram continuar, aí eles votam pela não suspensão. Então, vamos levantar essa questão de ordem, vamos colocar em votação. Não gostaria de colocar um prazo, doutor? De fazer alguma coisa? De se manifestar, doutor Elias, sobre a questão de ordem? Bom, a Recuperanda, sinceramente, entende, até pelo tempo do procedimento, do processo de recuperação judicial, a gente está com esse processo há mais de 2 anos e meio, e ela queria muito votar, mas respeita a posição da doutora Vanessa, advogada da Caixa. Eu acredito até para a gente, pelo princípio da transparência do procedimento de insolvência, e a celeridade do processo e a transparência, o princípio da transparência, ser apreciado pela Assembleia. Ela não se opõe à votação. Gostaria muito que fosse votado hoje, mas ela não se opõe, de forma alguma. Vamos fazer o seguinte, Jorge. Vamos colocar em votação a suspensão ou não, e depois a gente verifica a questão do prazo, caso
Aprovado? Certo, doutor. Vou estar pedindo para a plataforma, então, criar a votação. Doutor Jones, Pois só um não. minutinho, só para deixar claro, a recuperanda não gostaria, ela gostaria que fosse votado, mas pelo princípio da transparência, a recuperanda entende que a Assembleia pode decidir, ok? Ótimo. Só eu peço para o pessoal, para os representantes, doutores, aguardarem alguns instantes, que a plataforma está gerando a votação e logo o Jorge explica como se procede a votação. Só aguardo um momento. A votação está liberada. Para votar, basta rolar a bolinha do mouse para cima, no canto superior esquerdo, do lado do botão Iniciar representações, é só clicar em Realizar votos. Vocês podem aprovar todos, rejeitar todos ou abster de todos, ou clicar um por um dos credores. Após selecionar todos, é só clicar em Confirmar, sua votação estará ok. Do lado do botão Realizar votos, tem Imprimir votação, que é um recibo da sua votação. Qualquer dúvida, é só enviar... Jorge, só uma questão, Jorge. No caso, assim, votar pela aprovação é para suspender. Isso. No Aprovar, caso de você rejeitar, suspende. aí, rejeitar, aí no caso é a rejeição da suspensão, é isso, né? Isso mesmo. Perfeito. Só lembrando aos representantes, caso algum representante tenha alguma dúvida, pode ficar à vontade, pode apresentar qualquer dúvida no chat ou pedir a palavra que a gente já auxilia por aqui mesmo. Lembrando que estamos votando neste momento a suspensão ou não da presente sessão, a pedido da Caixa, que levantou uma questão de ordem, para a suspensão dessa sessão, um prazo a ser determinado, para que possa analisar o plano de recuperação judicial, o aditivo ao plano de recuperação judicial apresentado. A plataforma informou que só está faltando o doutor Mário e a doutora Giovana. Se tiverem com alguma dúvida, é só enviar a mensagem no bate-papo. Ficando mais uma vez, para realizar a votação, basta rolar a bolinha do mouse para cima, no canto superior esquerdo, do lado do botão Iniciar representações, é só clicar em Realizar votos. Vocês podem aprovar todos, que seria a aprovação da suspensão, rejeitar todos, que seria a rejeição,
ou abster do voto. Clicar em confirmar e sua votação estará ok. Jorge, a Giovana Costa, ela pediu para confirmar o voto dela. Só um momentinho, doutora, que a plataforma está me confirmando. Todos votaram, doutor? Peço apenas alguns instantes que a plataforma vai estar gerando o gráfico. Mais alguns instantes para que a plataforma gere o gráfico da votação e o resultado, por gentileza. Jorge, já deu certo? Sim, doutor, podemos compartilhar? Pode, por gentileza. Pedir para a plataforma estar compartilhando para todos visualizarem. Posso estar lendo, doutor? Pode sim, por gentileza. Essa era a votação de suspensão, com base no artigo 42, que é pelo número total de créditos presentes, e foi aprovado por 30,71% dos créditos presentes, que dá o total de R$ 13.465.709,42. Suspensão não foi aprovada. Nesse caso, então, a suspensão da sessão foi rejeitada, isso, Jorge? Isso mesmo. Perfeito. Doutora Vanessa, alguma posição, algum questionamento? Está liberado o microfone, doutora Vanessa? Sim. Não, né? Vamos passar para votação, então. Senhores, dando com o resultado da rejeição da suspensão, passamos então para a votação da ordem do dia, uma vez que já foi apresentado para os representantes da recuperanda o plano e o aditivo de recuperação judicial, que será analisado neste momento. Passando às votações, podemos, neste caso, Jorge, providenciar a votação de aprovação, rejeição, modificação do plano de recuperação judicial, por gentileza.
Perfeito. Vou estar solicitando na plataforma a criação da votação. Peço que aguardem um momento. Novamente, eu saliento aos representantes presentes que, neste momento, vamos proceder à votação do plano de recuperação judicial conforme apresentado pela empresa. E aí, neste caso, o aprovo, na hora da votação, é para aprovar o plano apresentado, rejeitar é para rejeitar o plano apresentado e abster-se é para abster-se de votar-se nesta votação. Só mais alguns instantes que a plataforma está liberando a votação. Lembrando a todos que esta votação do plano de recuperação judicial é por valor do crédito e por credores, por cabeça, né? Mas isso não altera em nada o tipo de votação que já foi feito com relação àquela da suspensão. Doutores, a votação está liberada. Para realizar a votação, basta rolar a bolinha do mouse no canto superior esquerdo, do lado do botão Iniciar Representações, clicar no botão Realizar Votos. Vocês podem clicar em Aprovar Todos, que seria a aprovação do plano, Rejeitar Todos, que seria a rejeição do plano, ou abster do seu voto. Selecionar todos, clicar em Confirmar, sua votação estará ok. Do lado do botão Realizar Votos, tem Imprimir Votação, que seria o recibo da votação. Qualquer dúvida é só enviar uma mensagem no bate-papo, que estaremos lhe auxiliando. Lembrando a todos que nesta votação o botão aprova, ele aprova o plano de recuperação judicial apresentado, o botão rejeita, ele rejeita o plano de recuperação judicial e abstém, ele abstém de votar nesta votação. Estamos aguardando a doutora Marcela, doutor Mário e doutora Giovana. Caso tenha alguma dúvida, é só enviar no bate-papo que estaremos lhe auxiliando.
Aguardando a votação da doutora Giovana. Caso esteja tendo algum problema, é só enviar uma mensagem no bate-papo que estaremos lhe auxiliando. Jorge, a doutora Giovana está solicitando 5 minutos de prazo para a realização do voto. A doutora Giovana gostaria de se manifestar. Peço que libere o microfone, por favor, Jorge. Está liberado, doutora Giovana? Se não aparecer nenhuma mensagem, pode estar liberando na sua máquina. Doutora Giovana? Acredito que ela possa estar consultando o constituinte, talvez. Talvez ela esteja no telefone, doutor, não conseguiu. Isso. Está liberado agora, doutora. Boa tarde, desculpa o atraso um pouco, consegui voltar agora. Estava em uma consulta com o corporativo. Perfeito, doutora. Parece que seu microfone está com chiado. Se a doutora puder trocar o microfone, mas nós conseguimos entender que já foi realizado o voto. Só peço alguns instantes que a plataforma vai estar gerando o gráfico. Só mais alguns instantes que a plataforma está gerando o gráfico. Jorge, quando tiver o resultado, pode passar para todos, por gentileza. Eu vou pedir para a plataforma estar compartilhando. Como se trata da votação do plano, pelo artigo 45, classe trabalhista IME-EPP é por cabeça. A classe trabalhista, total a quantidade de 85 credores, 100% aprovado. Na classe ME-EPP, quantidade de credores, 3 credores, 100% aprovado. Na classe de garantia real, que é o valor do crédito e a quantidade de credores, 100% nos dois casos. E no quirografário, tanto o valor do crédito quanto a quantidade de credores
100%. Perfeitamente, Jorge. Pelo resultado da votação, tenho por aprovado o plano de recuperação judicial apresentado pela empresa. Passamos, então, neste caso, a votação, o quórum de votação vai ser parte integrante da ata. Passamos, então, às demais ordens do dia. Então, a segunda deliberação que devemos realizar nesta tarde é a questão da constituição ou não do comitê de credores e caso haja a constituição, a eleição de seus membros e seus substitutos. Neste caso, Jorge, passamos então à votação da constituição ou não do comitê de credores, por gentileza. Claro. Vamos utilizar o artigo 42, doutor, para a votação dos credores? Sim, isso. Só um momento. Peço apenas alguns instantes que a plataforma está criando a votação. Perfeitamente, Jorge. Assim que estiver disponível, já passamos à votação.
lembrando a todos presentes que, neste momento, a votação vai ser realizada para a análise da constituição ou não do Comitê de Credores, de forma que aquele credor que votar por aprovar, ele está votando pela criação do Comitê de Credores, aquele credor que votar rejeitar, ele está rejeitando a criação do Comitê de Credores, e aquele credor que se abstiver, ele está se abstendo de votar pela criação ou não do Comitê de Credores. Lembrando que o Comitê de Credores, se ele for criado, passaremos à realização das votações para dos seus membros, para a votação dos seus membros. Eleição dos seus membros, melhor dizendo. Doutora, a votação está liberada. Para votar, basta rolar a bolinha do mouse para cima, no canto superior esquerdo, do lado do botão Iniciar Representações. É só clicar no botão Realizar Votos. Vocês podem aprovar todos, que seria aprovação, rejeitar todos, que seria rejeição, e abster os votos. Após clicar em todos, é só clicar em confirmar. Caso desejem o recibo da votação, do lado do botão Realizar Votos, tem o botão Imprimir Votação. Qualquer dúvida, pode estar enviando mensagem no bate-papo que estaremos auxiliando. Todos já votaram? Peço que aguardem um momento que a plataforma vai estar gerando o gráfico.
Só mais alguns instantes que a plataforma está gerando o gráfico. Jorge, quando tiver o resultado, pode apresentar, por gentileza. Perfeito, doutor. Vou estar pedindo para a plataforma compartilhar o gráfico na tela. Doutor, então, de acordo com o gráfico, tivemos apenas a aprovação de crédito quirografário, 8,33%. O restante foi todo rejeitado, apenas 0,15% aprovou. Perfeitamente, Jorge. Então, pelo resultado da votação, temos a não criação do Comitê de Credores. Nesse caso, não há necessidade de eleição de seus membros. Na pauta de hoje, temos apenas ainda pendente alguma matéria que possa afetar o interesse de credores. Se algum credor, este administrador judicial não tem nenhuma matéria que possa afetar e que gostaria de discutir em assembleia, se algum credor quiser levantar mais alguma questão de ordem, de alguma matéria que possa afetar diretamente o interesse dos credores, por favor, se manifeste, entendendo-se o silêncio como não existência de matéria. A manifestação pode ser feita também no chat. Bom, pelo visto, não temos nenhuma matéria, Jorge, que seja de interesse dos credores que seria discutido nesta Assembleia. Por gentileza, inclua o Dr. Marcel na ata e não disponibilizado a palavra aos credores, nenhum credor se manifestou interesse de discutir alguma matéria em Assembleia. Então, passamos agora, passado a discussão e deliberações da ordem do dia, resumindo de forma bem sintética, a questão de ordem apresentada pela Caixa pela suspensão da Assembleia não foi aprovada. Continuamos as deliberações da ordem do dia. Passamos à votação do plano de recuperação judicial e aditivo apresentado pela recuperanda, o que restou aprovado, conforme quórum de votação, que é parte integrante da ata. Passado a análise do plano, passamos, então, à constituição ou não do Comitê de Credores, o que foi rejeitado. Então, não há necessidade de constituição do Comitê de Credores. E depois também não foi manifestada nenhuma matéria para discussão que fosse de interesse da recuperação. Nesse caso, passando para os finalmente, eu gostaria apenas de franquear a palavra a algum credor que tenha interesse de se manifestar. Eu acredito que a doutora Vanessa, apesar de ela já ter colocado as suas ressalvas no chat e que já estão na ata, se ela quiser se manifestar verbalmente, está liberada a palavra. Oi, doutor. Basicamente é o que está aí, porque, assim, como o senhor sabe, a gente tem o nosso regime de alçadas interno. Sim. E, assim, é humanamente impossível ter analisado esse aditivo em 3 dias. Então, isso aí, assim, violou bastante o direito da Caixa, né, enquanto credora,
Mas, né, a Assembleia é soberana e já decidiu que não queria suspender e vamos em frente, então. Obrigada. Eu conheço bem, doutora Vanessa, a gente já está nessa luta aí faz alguns dias, ou meses, né? Mas saliento que a ressalva vai ser incluída na ata, que será lida em seguida. Se alguém tiver mais algum interesse em manifestar-se, se a recuperanda tiver algum interesse em manifestar, senão a gente já passa para os finalmente, já finalizando a ata, passando a leitura e a assinatura. Bom, a princípio não temos ninguém que queira se manifestar. Doutor Marcelo, vamos finalizar a ata. Informo aos presentes que levaremos alguns minutos para a finalização. Doutora Juliana, desculpe, doutora Juliana, se tiver interesse em manifestar-se, também a palavra está franqueada. Como secretária do ato. Boa tarde, doutor. Não, sem interesse em manifestação. Perfeitamente. Doutor Marcelo, vamos finalizar e vamos passando. O doutor Elias gostaria de se manifestar. O microfone está liberado, doutor Elias. Eu só queria agradecer aos credores, agradecer a confiança em nome da Recuperanda. A gente está muito feliz com essa aprovação e com o segmento da empresa, o que a gente pode prometer é eficiência e transparência sempre. Muito obrigado. Viu? Bom, finalizando, vamos finalizar a ata, e com isso, tanto eu quanto a doutora Juliana vamos verificar e analisar a ata, e após, estando tudo ok, passamos à leitura, e estando tudo de acordo com o que ocorreu nesta sessão, passamos às assinaturas. Peço agora uns 2, 3 minutos para a gente finalizar a ata. Peço alguns minutos, logo quando finalizar, eu já estarei enviando a ata para vocês. Só para informar aos credores que estarão assinando a ata, nós estaremos enviando pelo aplicativo ClickSign, que é bem simples. Vai ser enviado no e-mail dos doutores. Os doutores abrem, clica no botão assinar, é só colocar o CPF e a data de nascimento, vai ser gerado um token em outro e-mail, é só pegar esse token, colocar as letras para assinatura, estará tudo ok. Na hora do envio, eu estarei informando novamente.
Desculpe, senhor, tive que me azeitar uns minutos. Como estamos, doutor Marcel? Doutor, já enviei no grupo para análise. Então, Marcelo, só aproveitando um pouquinho, aqui logo no início tem incorporação, MV, construção, falta um R ali, nos 3 primeiros parágrafos ali, quando vai falar o nome da empresa, falta um R. Ok, já alterei, doutor. Ali também, na proposta de suspensão, Marcel, tem uma data ali, nós não chegamos a... Ah, perfeito. Já tirei, doutor. Prezado, só para informar, já fizemos a análise da ata, acredito que representa tudo aquilo que foi discutido e decidido hoje. Passamos, então, assim que possível, Jorge, a leitura da ata para todos. Perfeito, doutor. Só alguns instantes que o doutor Marcel estará lendo a ata. Vou compartilhar aqui com todos. Estão vendo? Sim, doutor. Tá, então vamos lá.
Ata da Assembleia Geral de Credores, continuação em 18 de março de 2021, da Assembleia Geral de Credores da Sociedade Empresária em Recuperação Judicial, MV Construção e Incorporação Limitada, CNPJ-MF, número 08.774.749/0001, dígito 06, em recuperação judicial, processo número 0032247, dígito 41.2018.8.27.2729. Em trâmite perante o juízo da Vara de Precatórias Cíveis e Criminais, Falências e Recuperação Judicial da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins. Aos 18 dias do mês de março de 2021, às 14 horas, o administrador judicial das Sociedades Empresárias em Recuperação Judicial, MV Construção Incorporação Limitada, CNPJ-MF, número 08.774.749/0001, dígito 06, Jones Soldeira Carneiro, constituído pelo juízo da Vara de Precatórias Cíveis, Falências e Recuperação Judicial da Comarca de Palmas, Tocantins, processo número 0032247, dígito 41.2018.8.27.2729, colheu as assinaturas dos credores que se fizeram presentes, conforme anexa a lista de presença e participação dos credores, parte integrante desta ata. Diante dos credores ali presentes e da presença do representante da recuperanda, o administrador judicial informou que esta Assembleia é a continuação dos trabalhos da Assembleia Geral de Credores das Sociedades Empresárias em Recuperação Judicial, MV Construção e Incorporação Limitada, CNPJ-MF número 08.774.749, dígito 0001, dígito 06, iniciados no dia 23 de julho de 2019, instalada que for em segunda convocação na referida data. O administrador judicial, em seguida, deflagrou os trabalhos voltados à continuação da realização da Assembleia Geral de Credores. Atuou como secretária na presente Assembleia a doutora Juliana Borges Azevedo, inscrita no CPF sob o número 019.017.491, dígito 93, e e-mail juliana.advg@gmail.com. Na qualidade de assessora do juízo... Uma questão, doutor Marcel, @hotmail.com. @hotmail.com, na qualidade de assessora do juízo, sem oposição pelos credores. Em seguida, o administrador judicial, não tem essa vírgula aqui, questionou aos presentes se poderia haver a dispensa da leitura do edital de chamamento da GC Virtual, que foi devidamente publicado no Diário de Justiça em 2 de março de 2021, conforme certificado no evento 1049, já que os credores presentes são os mesmos que participaram da Assembleia Inaugural. Realizou a leitura do edital para discussão a seguinte ordem do dia: A. Aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial. B. Constituição e eleição dos comitês de credores e seus substitutos. E C. Matéria que possa afetar os interesses dos credores. O administrador judicial informou aos presentes que, conforme estabelece o parágrafo 2º do artigo 37 da Lei 11.101 de 2005, esta Assembleia de Credores foi instalada em continuação da segunda convocação, com a presença de qualquer quantidade de credores, e as apurações de quórum de presença e eventuais votações desta Assembleia estão sendo feitas com base na segunda relação de credores, conforme estabelece o artigo 39 da Lei 11.101 de 2005. Dando prosseguimento, o administrador solicitou à equipe do BEX que apresentasse o quórum presente, conforme consta nos relatórios de presença e apuração do quórum, ora compartilhado pela plataforma BEX, constante o seguinte. Aí aqui o gráfico que já foi lido durante a Assembleia. Então, diante de tal registro, a administradora concedeu a palavra ao advogado representante da recuperanda, o doutor Elias Mubarak,
representante da Recuperanda, cumprimentou a todos e informou que a empresa tem mantido as atividades, entregou 2 empreendimentos durante a pandemia, que os tributos estão sendo pagos em dia. Há 2 anos e meio, a empresa estava em uma dificuldade financeira muito grande. Nesse período, reviu procedimentos e conseguiu melhorar muito a sua situação. Em seguida, a doutora Alessandra fez uma apresentação. Eu vou colocar aqui também representante da Recuperanda, né? Só uma questão, doutor Marcel, já que o senhor está alterando. Claro. Aqui, a Recuperanda entregou 3 empreendimentos. E faltam 2, isso. Faltam 2 apenas. E o doutor Elias informou que faltou o Júnior ao final do nome dele. Elias Mubarak Júnior. Tá, só um pouquinho. Em seguida, a doutora Alessandra, também representante da Recuperanda, fez uma apresentação dos meios de recuperação judicial e a forma de pagamento para cada classe de credores, conforme aditivo já protocolado nos autos. Passada a palavra ao administrador judicial, questionou se o aditivo foi protocolado no evento 1058, o que foi confirmado, né, pela Recuperanda. Passada a palavra para a doutora Vanessa Gonçalves, representante da Caixa Econômica Federal, disse que o plano foi protocolado na segunda-feira e solicitou que, por questão de ordem, o prazo de 30 a 60 dias para analisar o aditivo e passar pelas instâncias da Caixa para emitir seu voto. O doutor Elias Mubarak Júnior informou que gostaria de votar o plano de recuperação judicial hoje, mas que entende a solicitação da Caixa Econômica e não se opõe ao pedido de suspensão. Colocada a proposta de nova suspensão por 60 dias em votação, foi rejeitada por maioria a proposta de suspensão da Assembleia, conforme quórum abaixo. Aí aqui o gráfico. O administrador judicial solicitou a leitura do resultado desta votação e informou aos presentes que a suspensão foi rejeitada na forma da lei. Diante da rejeição da proposta de suspensão da Assembleia Geral de Credores pelo prazo de 60 dias, foi passada a palavra para a representante da Caixa Econômica Federal para fazer suas considerações. A doutora Vanessa Gonçalves, representante da Caixa Econômica Federal, informou que não havia o que considerar e que, tendo em vista a rejeição da suspensão, deveria ser realizada a votação do plano de recuperação judicial. Colocado o plano de recuperação judicial e os respectivos aditivos em votação, a proposta foi aprovada por 100% dos credores e dos créditos presentes, nos termos do artigo 45 da Lei 11.101 de 2005. E aqui o gráfico apresentado. A doutora Vanessa Gonçalves, representante da Caixa Econômica Federal, informou no bate-papo que gostaria de fazer as ressalvas ao voto e apresentou o seguinte texto. A Caixa registra que o aditivo foi apresentado nos autos no dia 15 de março de 2021, isto é, 3 dias antes da realização da GC, o que fere o princípio da publicidade do aditivo, já que não houve prazo suficiente para esta empresa pública pudesse analisá-lo. Trata-se de violação ao artigo 164, parágrafo 2º, da Lei 11.101 de 2005, de modo que a Caixa ressalva seus direitos de preservar suas garantias reais e fidejussórias, nos termos do artigo 49, parágrafo 1º, e artigo 59 da Lei 11.101 de 2005, podendo executar os avalistas das operações. O presidente da mesa questionou os credores sobre o interesse da criação do Comitê de Credores. Para tanto, colocou a proposta de votação nos termos do artigo 42 da Lei 11.101,
sendo que a proposta foi rejeitada pelos credores, conforme o gráfico abaixo, né? Passada a palavra aos credores para que se manifestasse, para que manifestassem sobre alguma matéria de interesse da recuperação judicial, não houve manifestação dos credores. A doutora Vanessa Gonçalves, representante da Caixa Econômica Federal, informou que os direitos da Caixa foram visivelmente violados, visto que não houve tempo necessário para a análise do aditivo, bem como para que fosse passado pelas instâncias necessárias dentro do órgão público. A doutora Juliana Azevedo, secretária, informou que não tem interesse na manifestação. O doutor Elias Mubarak Júnior, representante da Recuperanda, agradeceu aos credores pela votação do plano de recuperação judicial. O administrador judicial declarou encerrada a presente Assembleia de Credores e solicitou a leitura da presente ata, que, aprovada por unanimidade entre os presentes, segue assinada por quem de direito. Palmas, Tocantins, 18 de março de 2021. Assinam a ata Jones Soldeira Carneiro, administrador judicial, a doutora Juliana Borges Azevedo, secretária, inscrita no CPF 019.017.0491, dígito 93, o doutor Elias Mubarak Júnior, representante da advogado, né, representante da Recuperanda, OAB São Paulo, 120.400... Ficou errado ali, Marcelo. Desculpa. Número 120.415, credores das empresas MIV Construção e Incorporação, limitada CNPJ MF, número 08.774.749, dígito 0001, dígito 06. Credores trabalhistas. O credor Antônio Marcos Alves dos Santos, representado por Jonathan Regione Almeida, CPF número 021.514.951, dígito 32. E-mail jonathanregiore@hotmail.com. O credor Bruno Otávio Pereira Alves, representado por Mário Christian Pedroso de Oliveira, CPF número 710.132.371, dígito 53. E-mail mario@pedrosoadvogados.net. Credores com garantia real. Fran Capital, Nansen Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, representado por Laura Regina da Riva, CPF número 272.515.388, dígito 30. Deixa eu só ajeitar aqui também para padronizar. E-mail lara.riva@maltit.com.br. Caixa Econômica Federal, representado pela doutora Vanessa Gonçalves da Luz Vieira, CPF número 661.099.141, dígito 34. E-mail vanessa.vieira@caixa.gov.br. Credores quirografários, BRK, Companhia de Saneamento do Tocantins, representado por Giovana Costa Gonçalves, CPF número 996.123.801, dígito 04. E-mail Giovana Gonçalves, oavbadvogados.com.br. Credora Aparecida de Fátima Pontes da Silva, representada por Robson Moura Figueiredo, CPF número 016.897.841, dígito 56. E-mail robsonmourafigueiredo@gmail.com. Credores MEI e EPP. Empreendimentos D&D, Arami, representado por Arami José Pacheco, CPF número 001.761.991, dígito 28.
E-mail pacheco3737@gmail.com. AVC, Empreendimentos Imobiliários Limitado, representado por Bárbara Medeiros Cardoso, CPF número 034-203.131, dígito 79. E-mail barbara.medeiroscardoso@gmail.com. Senhor Marcel, só uma questão que eu expliquei sobre a sucessão da titularidade do crédito do Banco Santander. Eu até encaminhei um texto para o Jorge para que fosse incluído lá no início, logo depois da apresentação da doutora Juliana, eu expliquei a ocorrência. Tá mais para cima, um pouquinho mais para cima, um pouco mais. Aqui, isso. Né? Isso. Eu expliquei a ocorrência da substituição da titularidade do crédito do Banco Santander, a saída, né, a cessão de crédito realizada pelo Banco Santander à Frank Capital. Tá, eu vou fazer a leitura rapidinho, pode ser, doutor? Perfeito. Pelo administrador judicial, foi explicada a substituição da titularidade do crédito do Banco Santander pela Frank Capital Nansen Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, conforme documentos protocolados ao administrador judicial e juntados nos autos no evento 1059. Minha parte está tudo ok. Algum credor tem alguma objeção, algo a acrescentar, que foi discutido hoje, que não se encontra? Doutora Juliana, secretária do ato, tem alguma coisa a incluir? Sem objeções e sem qualquer outro pedido de inclusão. Diante do silêncio dos demais credores e da concordância da doutora Juliana, podemos providenciar, Jorge, as assinaturas, lembrando a todos que aqueles que vão assinar a presente ata, será encaminhado um e-mail para o e-mail de cada um, com um link para a assinatura eletrônica. O Jorge pode explicar um pouco melhor. Peço que os doutores que irão assinar a ata que aguardem na plataforma. Eu estarei enviando por e-mail, pelo aplicativo ClickSign. Os doutores só precisam de CPF e data de nascimento. Vão abrir o e-mail, colocar o CPF e a data de nascimento, vai ser gerado um novo token, vai ser enviado em outro e-mail. É só pegar as letras do token, colocar para assinar e o documento estará assinado. Eu só peço que aguardem alguns minutos, que eu vou estar elaborando e enviando. Só peço que os doutores queiram que enviem um e-mail diferente daquele que eu enviei o login e senha, se manifestem no bate-papo que eu estarei enviando o e-mail informado.
Só peço que aguardem uns 5 minutos, que quando eu enviar, estarei avisando. Exato, só mais alguns minutos. Já estamos providenciando o encaminhamento dos e-mails. Acredito que mais alguns minutos a gente já finaliza essa sessão. Informo que já foi enviado a assinatura da ata no e-mail dos doutores. Vocês vão receber um e-mail, basta clicar no e-mail, clicar em assinar, colocar o CPF e a data de nascimento. Vai ser gerado um token que vai ser enviado em outro e-mail. É só pegar essas letras, colocar para assinar e o documento estará assinado. Qualquer dúvida ou se não receber o e-mail, é só enviar a mensagem no bate-papo que eu vou estar reenviando.
Já recebemos a assinatura do Dr. Jonathan, doutora Laura, obrigado. Dr. Jones, obrigado, já recebemos. Doutor Elias, já recebemos sua assinatura. Jorge, a doutora Vanessa está solicitando que encaminhe no e-mail privado dela. Perfeito, doutor, estarei enviando novamente, só peço que aguarde um momento. Doutora, já foi enviado para o seu e-mail. Estamos apenas aguardando a assinatura do doutor Arami e da doutora Vanessa. Doutor Arami, se tiver com alguma dificuldade, pode enviar a mensagem no bate-papo. Doutor Jorge, o Arami já assinou? Ainda não, doutor, estou aguardando a assinatura dele. Talvez tentar um contato com ele. Ele acabou de... Não, foi a doutora Vanessa que assinou. Deixa eu estar liberando o microfone do doutor Arami, para ver se ele está com alguma dificuldade. Às vezes ele não está assistindo. Deixa eu tentar entrar em contato com ele por telefone, doutor, só um minuto.
Doutor, ele informou que está acessando o e-mail e já vai assinar. Doutor Jones, todos assinaram a ata. Bom, diante da assinatura, finalizamos agora essa sessão, agradecendo aí a presença de todos, o empenho, pedindo que se cuidem para que possamos passar por esse momento de pandemia e agradecendo mais uma vez o empenho, a dedicação, salientando que foi um pouco mais demorado, mas são procedimentos formais que precisam ser realizados para que não pode finalizar o YouTube, Jorge, e finalizar essa reunião também. Perfeito, doutor, obrigado.